Excelente. Indo direto ao ponto, na verdade, esse paciente que vai correr, por exemplo, se for o completo ou reduzido, vai ser do mesmo jeito, né? Sim. Mas, enfim, igual você mencionou, ele pode trazer, na verdade, desde o dia anterior, ele pode começar a se atentar mais com a sua hidratação e, principalmente, a sua reposição de carboidrato, a sua alimentação de modo geral, né? Então, no dia anterior, até 2 dias antes de uma maratona, né? Igual o Sertão, por exemplo, ele pode começar a ter uma atenção à alimentação. Primeiramente, ele pode começar a tirar besteira, começar por uma alimentação mais base, aumentando a ingestão de carboidratos bons. Comida mesmo, né? Aumentando arroz, aumentando batata, aumentando fruta, aumentando aveia, mel, etc, né? Esse tipo de alimento, né, desde que fracionado e ao longo do dia, sem jejum. Sim. Ao longo do dia, ele fazendo essa reposição de carboidrato e hidratação, pelo menos no dia anterior, se ele fizer isso, Sertão Diamante é no sábado e domingo. Se na sexta-feira ele tiver essa atenção, ele já vai render muito bem na prova, no sábado. Sim. Porque ele vai segurar aqueles carboidratos na forma de glicogênio muscular, ou seja, ele vai guardar aquele carboidrato no corpo. A gente guarda muito carboidrato dentro do músculo. Que é a primeira fonte de energia, né? Primeira fonte de energia. E a gente guarda muito ela, né? Então, ele fazendo essa reposição no dia anterior, ele garante muito, pelo menos o dia seguinte ali, pelo menos o sábado, né? Então, aumentar a hidratação e principalmente a ingestão de carboidratos no dia anterior, né? É difícil a gente falar quantidades aqui, né? Para quem a gente não conhece, mas simplesmente essa dica já ajuda demais. Principalmente fracionar essas refeições no dia anterior, evitando jejuns, que os jejuns vai depletar esse carboidrato e não vai ser muito interessante. Entendi. No dia da prova, né? Aí você tem um café da manhã mais reforçado, frisando muito mais a ingestão de carboidratos. Sim. Porém, pode conter também proteínas, gorduras e fibras. Ou seja, um café da manhã normal. Comum, né? Comum, um pouquinho mais reforçado, né? Até mesmo porque ele não pode comer demais. Reforçado assim, é a quantidade. a quantidade, principalmente de carboidrato, que ele vai ser o nutriente que ele mais vai usar durante aquela prova, né? Certo. Mas não pode exagerar demais também, senão ele vai ter algum problema estomacal, Desconforto, né? ou até algum problema intestinal antes da prova ou durante a prova, né? Por que isso? Que ele não pode exagerar também muito? Porque durante a prova espera-se que ele vai levar reposição. Então, numa prova igual o Sertão Diamante, por exemplo, ele vai fazer lá 90 quilômetros no primeiro dia. Ele precisa ter um esquema de alimentação durante. Sim. De quantidades pequenas, pelo menos de meia hora ou de 40 minutos. Sim. Por exemplo, um gel, por exemplo, uma fruta, por exemplo, umas frutas secas. Sim. Com castanha, ou sei lá. Amendoim, né? Isso é interessante, né? Porque a gente fica lá no largado, lá, a gente vê o cara com gel enfiado na calça, gel enfiado de capacete, gel no bolso, leva só um monte de gel. Não preocupa com a parte do sal mineral. Exato. Aí é outro problema que outro problema que acontece, né? Então, voltando para finalizar a pergunta dele, do Thiago, então ele reforçando esse café da manhã e ele fazendo ali o básico, uma gestão básica de alimento, vamos dizer assim, ou de carboidrato, de caloria durante essa prova, Sim. aí ele garante uma performance pelo menos razoável, né? Sim. Mas se a gente for entrar no mérito do que comer, aí o papo vai longe. Mas, né, a grosso modo falando, os carboidratos é o que ele mais deve preocupar. Sim. Gel, fruta, pão ele pode levar. As Pode levar bisnaguinhas, né? Pode Que o levar pessoal costuma levar. com mel. Legal de ir. Pode pasta de amendoim, pouca quantidade, senão ele vai ter um dor de barriga no meio da prova, entendeu? A hidratação. Hidratação naquele esquema, né? Essas provas, por exemplo, igual o Sertão, a hidratação, ela quebra muita gente. Sim. Né? Se Então, não quebra no primeiro dia, no segundo ele nem larga. Nem né? larga. E entre a etapa? Aí, entre as Do etapas, sábado com domingo. ele chegou no sábado, ele vai ter pouquíssimo tempo para recuperar o glicogênio muscular dele para largar no domingo de manhã. Então, Então, chegou, encerrou, já começa a reposição repor. quanto antes. Entendi. Quanto antes, principalmente carboidrato, mas proteína também para reparar a musculatura. Precisa de mineral também, precisa de vitamina para recuperar os danos na fibra também. Sim. Aham. Mas enfim, então, chegou, ele precisa começar a reposição dele
Porque acontece, o atleta chega, ele vai deitar na rua, ele vai deitar no passeio. Tomar um banho, vai tomar um banho, 2, 3 horas depois ele vai almoçar. Já era. Ele não recupera de novo. Então, existe uma janelinha para o corpo absorver isso o mais rápido possível, exatamente, existe a janela. 40 minutos, 50 minutos é a janela anabólica que se fala, né? Isso para recuperação muscular, quanto também para reposição de carboidrato. Quanto antes, melhor. Legal. Então, isso é importante. Então, para o atleta de sertão, chegou no sábado, terminou o sábado, já começa a reposição quanto antes. E uma reposição fracionada. Não adianta chegar no sábado, comer ali... Pratão de pedreiro. E acabou. Acabou. Ali ele já foi, emendou, dormiu e largou no domingo. Vai quebrar. Entendi. Então, ele precisa ter ali, pelo menos ali, vamos colocar aí, ele chegou ali no sábado, que horas que ele vai chegar no sábado? Pega aí na média. Vai chegar umas 2 horas da tarde. Eu ia falar entre umas 2, é por aí. Chegou, já começa uma reposição. Nem que for nem que for uma suplementação. Que às vezes é o que ele vai ter na mão ali. Sim. Nem que for um açaí, enfim, alguma coisa assim mais rápida. Aí ele pode engrenar ali de 2 em 2 horas, ele pode engrenar uma refeição. Legal. Fracionado. Dica de ouro. Essa é de ouro. Dica de ouro. Ele pode 2 em 2 horas fracionar. Que é igual a gente faz na alimentação do Brasil Ride, por exemplo. Entendi. Vários atletas que eu já acompanhei que fazem, e acompanho inclusive que fazem no Brasil Ride todo ano, eu falo... Que prova dura. Você são 7 dias. O sertão são 2 dias. Se você fizer ali mais ou menos sábado e terminar domingo, acabou. Beleza. No caso igual do Brasil Ride mesmo, quando eles vão lá pro acampamento, você tá... Até a alimentação fica um pouco mais restrita, se não fizer de forma correta, né? Ele nem volta pro litoral. Entendi. Quebra. Então, esse cuidado com o horário, né, principalmente quando termina uma etapa assim dura, igual o RAD, que são várias etapas duras, né? Ele tem pouquíssimo tempo para recuperar. Então, ele tem que ser efetivo nessa alimentação ali e fracionado, igual você falou, para ele conseguir atingir uma demanda calórica de carboidrato, de proteína, de gordura que ele precisa, né? Então, os pacientes de RAID, por exemplo, que eu atendo, eu mando eles comerem até a última hora que ele estiver acordado. Tá lá na barraca, monta um lanche lá. Faz uma refeição e você dormir. Inventa uma coisa lá para ele comer, se ele tá ali acordado, vai comendo. Sim. Que ele recupera com a perna melhor. Né? E neste caso, Guilherme, eu já vi também dizer que para a pessoa não mudar o tipo de alimentação. Sim. Ela está acostumada a comer arroz com feijão, ela, sei lá, vai comer uma quinoa, por exemplo. Sim, sei lá. Sim. Isso também não é muito interessante. Você fala em provas, né? Exatamente. Com certeza. Né? Não é interessante. Não é hora para você inovar. Testar nada, né? Nada. E isso vale muito para suplementação também. Você não vai tomar suplemento que você nunca tomou, não. Isso tem que ser alguma coisa que você está habituado já. Você sabe que você não vai ter problema, e a dosagem que você está acostumado também. Entendi. Né? Sem dúvida, isso é importantíssimo. Quebra muita gente também. A pessoa ganha um kit lá na prova que tem uma barrinha X ou que ela nunca comeu e ela resolve levar. Um sabor diferente. Um sabor diferente, às vezes um sabor. Que ela vai passar mal, ela vai ficar nauseada. Acabou a prova dela ali. Num sertão diamante, acabou. Isso é engraçado, são pequenos detalhes, né, Elton, que a gente vai conversar, porque eu sou atleta, pedalo por esporte, porque gosto e tal, leio e ouço algumas coisas, gelzinho mesmo, esse gelzinho que a gente compra em farmácia e tal, a concentração deles para um tipo de prova dessa, a gente tem que consumir bastante, tem a suplementação correta para levar, né? Sim. Os géis, de modo geral, eles são muito similares. O que acontece é que hoje existem inúmeras marcas, mas na realidade o que a gente precisa é de um simples carboidrato, de um pouco de sódio, para ter uma mínima hidratação, entendeu? O problema é que aí entra o marketing. Entram marcas e marcas e marcas falam, não, esse gel que meu que é melhor. Não, esse gel meu tem isso aqui que é melhor. Na realidade, o simples funciona. É o que funciona. O simples funciona. Aí você vem batendo sempre nessa tecla, né? Isso. Se ele já está adaptado a um gel específico, que é mais caro, de uma marca tal, beleza, não tem problema, né? Mas não vai mudar muita coisa, não. Se ele está treinado para a prova, o gel não vai mudar. A concentração do gel ali, daquela dosagem, é padronizado? Muito padronizado. A maioria deles, sim. Vai mudar pouquinho. Mas isso é regulamentado ou é padronizado? Sim, é padronizado para o tipo de produto. Entendi. Né? Até para o tamanho dele, para a praticidade dele. Você conseguir fazer a ingestão dele, né? Você não vai conseguir fazer uma grande
grandíssima quantidade de carboidrato num sachêzinho que tem que ser prático. Você pega um sachê, normalmente é de 30 gramas. Isso. Se for o dobro, já é difícil até para você fazer a ingestão durante eles fazem o a treino. coisa para você ter um fracionamento de ingestão ali, naquele padrão ali, de mais ou menos, né, 30, 40 minutos. Mas isso varia também muito. E existem esses sachês com substâncias diferentes, né? Às Sim. vezes a pessoa acha que o mesmo sachê contém a mesma substância. É o que eu falei, exatamente. E a maioria dos amadores, principalmente, né, utilizam o gel na hora errada. Sim, não sabem usar. O pessoal não sabe utilizar o gel, viu uma pessoa usando, na hora que o cara tá lá quebrado, ele vai lá e toma o grande erro é a pessoa passar do horário de ingerir. Sim. Isso não só para gel, para qualquer alimentação durante o treino. Ela erra o timing ali da ingestão e quando ela erra, o nível de glicogênio no seu muscular abaixa muito. Ele baixa muito. Então, ele começou com um nível ali próximo de 100%, né? Sim. Então, o maior desafio da nutrição esportiva, isso eu falo sempre, é você poupar o seu glicogênio muscular durante a prova, para você terminar com alguma coisa... Uma reserva, Uma reserva ainda que ela vai te ajudar na recuperação para o próximo dia, para o próximo treino da pessoa, entendeu? Entendi. Né? Então, o grande maior erro, falando de géis aí, e da alimentação de modo geral durante os treinos e provas, é a pessoa comer menos do que deveria. A quantidade. Seria, né? Um treino de 80 km, o cara leva um gel. Leva 2. Ele poderia levar muito mais. E não somente gel, na realidade. Que eu acho que é muito monótono, né? E a pessoa chega uma hora que ela não aguenta mais o sabor doce, aquela textura, mesmo, o paladar. Né? Ela pode ter problema gástrico, intestinal, durante um treino ou prova. Então, numa prova igual o Sertão, se a pessoa leva só gel, não é legal. Muitas pessoas vão estar ouvindo aqui e elas vão mudar agora. Porque elas estavam com Dica de ouro, hein, gente? 15 gelzinhos aqui. Tava levando uma pochete só de gel. Entendi. Entendeu? Ela tem que pensar no sal, na comida com paladar de sal. Porque isso revigora durante uma prova. Uma prova exaustiva, entendeu? E isso é uma dica de ouro, né, ajuda. Pra cabeça, cara, muitas vezes. Aquelas cápsulas também funcionam? Funciona, mas antes mesmo da cápsula, você pode levar um alimento salgado. Entendi, uma mandioquinha ali, amassadinha com sal e tal. Isso, a batatinha, ou um pãozinho que você falou, para quebrar um pouquinho o paladar doce. E a textura do gel. Né, de mastigar isso. Você mastigar com psicológico também, né? Muda para a cabeça, muda pro seu corpo agradece. Fisiologicamente, a mastigação ela estimula também, né? Hormônios gástricos também, sem dúvida. E para você que tá ali às 6 horas pedalando, subindo morro, cara, num sol de 1 hora da tarde, você tira um lanche diferente, e né? É mais perto do sol, que tá no Pix Diamantina. Num lanche diferente, salgado, ou seja, você quebrar o paladar é muito importante. Então, de modo geral, para ajudar quem está assistindo aí, não levar só alimentos doces. O gel é uma opção doce e prática, tudo bem, ela pode levar mais géis, mas procurar intercalar o gel com algum alimento diferente. Pode ser nem que for uma paçoquinha também, pode ser uma bananinha, pode ser uma fruta seca. E intercalar o sal também, algum alimento salgado. Sim. Entendeu? Ela pode levar lanchinho mesmo, ela pode levar um pãozinho, como você falou, com um queijinho que não estraga no calor, um queijinho que não é tão perecível. Sim. Ou um queijo mais gorduroso, um queijo Minas ou Canastra, ele aguenta em sol. Eu já vi também entendeu? Esqueci, mas é uma pastinha que faz com massa de arroz, cara. Sim, você já viu? Já. Eu já consumi uma vez e eu achei interessante levar durante o pedal. Também. É bem, assim, igual você está falando, a mastigação ali funciona bastante. Mudar o paladar ajuda demais. Então, mas enfim, voltando ao erro das pessoas é esse. Primeiro, levar menos do que deveria. Segundo, levar só gel ou só alimento doce. Então, procura ali em 2 momentos, por exemplo, numa prova tão longa assim, em 2 momentos ali, talvez com 2 horas e com 4 horas, ou se a pessoa vai durar ali de 7, 8 horas na prova, ali com 3 e com 6 horas, ela colocar um lanchinho um pouco maior, um paladar salgado. Pode ser aqueles pãezinhos tipo bisnaguinha, sabe? Uma dica muito boa. Pode ser um sanduichinho de pão de forma ou pão integral, com um queijo, pode pôr um frango desfiado um pouquinho. Entendeu? Ela pode... tem muita opção, mas... o cardápio é variado, né? Entendi. Então, o nutricionista passa as dicas para essa